Sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Boa noite a todos e todas. É com alegria que damos prosseguimento ao 5º dia da nossa 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, este ano de forma virtual. Vamos agora unir os nossos corações para a nossa prece de abertura. Amoroso Deus, rendemos graças por mais esta oportunidade em que estamos reunidos em Teu nome e pedimos a Tua proteção para mais esta noite de trabalho. Nestes dias em que estamos longe da construção física das casas espíritas, que possamos nos perceber como templos vivos onde o divino habita e se manifesta. E que cada lar seja um posto de espiritualidade na terra. Rogamos o Teu auxílio, Pai, para quando atravessarmos os nossos vales espirituais. Que o Senhor nos ajude a elevar o olhar para o alto, a fim de que nos lembremos de onde viemos e qual o nosso destino. Imploramos pelos tristes, pelos aflitos e pelos cansados, para que consigam sentir a torrente de amor enviada a cada um deles, diretamente das alturas. Louvado seja, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O tema central do nosso evento é o significado da vida. O Nosso Lar começou com 25 pequenas casas, que a União Espírita de Vitória da Conquista adquiriu em 1954, para abrigar pessoas idosas abandonadas nas ruas frias da cidade. Com o aumento do número dos atendidos, foi necessária a construção de uma nova sede, que teve o nome de Cidade Assistencial Nosso Lar, inaugurada em 1960. Em 2014, foi necessária a construção de outra nova e ampla sede, mais moderna, com menos idosos por quarto, máximo de 4, para atender com mais qualidade, visando o seu bem-estar e conforto nesta quadra de sua existência em que os cuidados e atenção são mais necessários. O abrigo Nosso Lar possui 45 funcionários remunerados e dezenas de voluntários que prestam serviços nas mais diversas áreas. O Nosso Lar é um departamento social da União Espírita de Vitória da Conquista, cuja diretoria é toda voluntária. No abrigo há assistência médica, fisioterápica, psicológica, psiquiátrica, social, nutricional, lazer e outros. Há um salão ecumênico destinado à realização de vários cultos semanais para atender à diversidade religiosa dos idosos. Periodicamente, nas datas comemorativas, são realizadas festividades com grupos musicais e artísticos diversos, que ajudam os nossos idosos a não perderem o vínculo e as referências sociais. Nestes tempos de pandemia, em que o Centro de Convenções Divaldo Franco
cuja renda é destinada à manutenção das obras sociais da União Espírita, não está em atividade, solicitamos a você que, se puder ajudar na manutenção desta obra humanitária, desde já agradecemos o seu gesto de solidariedade e fraternidade. Abrigo Nosso Lar, 66 anos, cuidando com amor. Nós agradecemos à TV Mansão do Caminho, à Rádio Web Fraternidade e à Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, pela gentileza nesta parceria para a transmissão do nosso evento, que também pode ser acompanhado pelo canal da UEVC TV. Agora, vamos convidar Renan Almeida, de Barreiras, Bahia, para o nosso momento musical, executando a área na quarta corda de Johann Sebastian Bach.
Nós agradecemos a Renan de Barreiras, mais uma vez, por sua participação em nosso evento e por ter nos agraciado com a linda Ave Maria no início da sua apresentação. E agora, convidamos o nosso irmão André Luiz Peixinho, que é doutor em Educação, mestre em Medicina Interna, escritor e presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, com votos de muita paz, para falar sobre o tema As consequências da sintonia ou não com a retidão. Passamos a palavra ao nosso querido irmão Peixinho. Queridos amigos, companheiros dessa viagem no cyberespaço, e todos os veículos que divulgam nesse momento a Semana Espírita de Vitória da Conquista, tradicional evento da nossa terra, que nós possamos nos conectar numa intimidade muito especial nesta noite para essas reflexões que são de suma importância para o nosso progresso espiritual. Reflexões essas que começaram no domingo, com Elahá trabalhando a temática da vivência do Evangelho e nos mostrando um aspecto muito importante da nossa compreensão. Há vários mundos na história do cosmos espiritual e nós caminhamos para esses mundos ditosos. Precisamos desenvolver algumas qualidades para alcançarmos essa situação. Logo a seguir, Paulo de Tarso nos trouxe as lembranças das provações coletivas em especial, que nós estamos no auge de uma delas, mostrando como o fenômeno da dor pode ser encarado como um fenômeno de educação, de transformação da pessoa, se bem aproveitado. Logo a seguir, a Ana nos trouxe a lembrança de que era preciso mergulhar em si mesmo, trabalhar a velha tradição grega do autoconhecimento, olhar a nossa sombra, verificar aquilo que é gatilhos e ressonâncias na nossa alma, estímulos e respostas psíquicas atávicas para melhor nos conhecermos, e enfatizou a importância desse viajar para dentro de si. Mais tarde, Éden nos trouxe a ideia de que tudo isso é uma dinâmica muito profunda, baseada na lei dos renascimentos, no famoso nascer de novo. Nos apresentou de volta a figura daquele doutor da lei, o Nicodemos, mostrando a importância desse processo pedagógico que Jesus traz para a humanidade naquele diálogo inesquecível. É preciso nascer de novo. E tudo isso me pareceu muito importante, significativo, para nosso encontro coloquial de hoje. Menos uma palestra, mais uma conversa intimista entre pessoas que, embora não estejam se vendo, estão se conectando, quiçá muito além das formas virtuais, pela interexistencialidade, pelas conexões espirituais, pelos fenômenos telepáticos que fazem de nós uma comunidade em busca da retidão. E vamos ver que todas essas temáticas podem ser aproveitadas na noite de hoje, nesta reflexão. Começamos lembrando a palavra retidão, que é uma palavra que nós dizemos que está vinculada na filosofia a um ente chamado transcendental. Isto é, algo que não tem uma objetividade concreta, específica, como um copo, como um computador, mas tem objetividade. Está presente nos seres, faz parte deles de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, exige uma faculdade de apreciação para que se possa perceber esse ente transcendental. É mais ou menos semelhante com a beleza, com a bondade, com a justeza, com a verdade, que são entes transcendentais. Portanto, não têm uma estrutura física, mas são reais, estão presentes no mundo chamado mundo dos valores. Só que a retidão tem uma peculiaridade que nos parece significativa e importante. É uma palavra que é derivada da reta, né? Reta conduta, reta fala,
reta audição, reta escuta, portanto, reto pensamento, que vem de uma velha tradição indiana conhecida com o nome de budismo. Mas a reta tem um significado geométrico, desde o tempo de Euclides, com a sua, digamos assim, visão da geometria, que a reta é o caminho mais curto entre dois pontos no modelo de espaço da época. Hoje a gente não consideraria dessa forma. Por que isso é importante? Porque significa que ir na linha reta, ir na retidão, é ir no caminho mais curto possível para se viver esse tipo de experiência. Nós recordamos, então, que um orientador espiritual no passado falou que a maioria de nós evolve em termos de vida psíquica sobre a forma de sinuosidades, solenoides, espirais, mas alguns espíritos excepcionais evoluem em linha reta. Em outras palavras, evoluem sem atalhos, sem desvios, sem sinuosidades, e por isso alcançam resultados muito mais vastos e rápidos e objetivos do que a maioria das pessoas que vivem outro tipo de experiência. Então, ir na reta ou ir na retidão significa caminhar, no nosso caso, ético-moral, buscando o caminho mais apropriado, o método mais adequado para alcançarmos os nossos objetivos maiores. Mas essa retidão, o nosso encaixe no trabalho de hoje, que é da Semana Espírita, se vincula a um item, ou melhor, ao seu grande lema, que é o significado da vida. Ora, o significado da vida é algo hoje considerado fundamental para o bem-estar das pessoas, para a vivência em termos de felicidade, de deleite, de genuína alegria. Porque se não temos significado, não sabemos para onde vamos, não sabemos como viajar. E como diz um velho ensino da tradição marítima, marinheiro que não sabe para que porto vai, todo vento venta contra. Então, se eu não vejo para que estou no mundo, para que vivencio essas experiências cotidianas, eu não tenho como chegar a um porto seguro, menos ainda viajar na linha reta para esse porto, visando chegar no menor tempo, percorrendo o menor espaço possível. Ora, ter significado nos lembra alguém é garantir o impulso da vida, a alegria de viver. Por isso que todos temos que ter um objetivo na vida, de preferência amplo, vasto, generoso, desinteressado, para que ele realmente seja um impulsionador do nosso processo evolutivo. Ora, como é que vamos fazer um arranjo para saber do nosso significado na vida? Procurando saber o que é a retidão em nosso caso. E aí precisamos mergulhar um pouquinho mais nesta conversa na ordem geral que nos permite perceber aquilo que é o nosso verdadeiro sentido de retidão. Comecemos recordando que há em nós a marca do divino, que somos a criação divina, que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência e que é aí que estão as regras da retidão. Aí estão os insights desse fenômeno de viver retamente. Esta lei de Deus que está implícita no nosso existir, ou melhor, no nosso ser, porque somos a criação divina, ela pode ser acessada. Nós podemos perceber qual é a nossa convivência possível com esse aspecto chamado retidão no nosso cotidiano. Então, esta percepção já é um trabalho de autoconhecimento, é uma maneira de percebermos como estamos lidando com a lei de Deus. Ela não vai ser igualmente vivida, menos ainda igualmente percebida. E nós podemos exemplificar isso. A lei de Deus aplicada ao povo hebreu eram os 10 mandamentos, que continuam válidos. Mas se vocês prestarem bem atenção, dos 10 mandamentos, 4 deles são ações, são atitudes, são comportamentos. Mas 6 deles significam inações, o não fazer.
tudo aquilo que ele diz sobre a forma negativa. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas alheias. Tudo não. Basta ficar imóvel. Os outros 4 exigem ação. Mas quando nós trabalhamos com os mandamentos de Jesus, que é outro nível de percepção da lei de Deus, os mandamentos são basicamente na base do sim. Amai ao próximo, perdoai 70 vezes 7, orai e vigiai, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, e por aí vai. Amai os vossos inimigos, sede perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Já é outra configuração de percepção desta lei. É claro que seguir a lei de Moisés já significava viver em retidão segundo aquele padrão. Mas não é mais viver em retidão segundo um padrão mais elevado, que é percebido pelo pensamento explícito no próprio Evangelho. Com isso, nós queremos clarificar que, embora a lei de Deus seja única e esteja na consciência, ela não é percebida na sua integralidade, na sua plenitude, por nenhum de nós seres humanos, até porque os humanos estamos distantes da condição especial de espírito puro que nos permitiria entender a lei de Deus, estar em convivência com o transcendente divino e experienciar ser um obreiro da sua obra cósmica universal. Mas é o nosso melhor padrão, aquilo que nós conseguimos alcançar, ver, perceber como válido em nossa consciência. Como acessar esta consciência com o máximo de garantia? Qual é, digamos assim, o método mais adequado? Nós recorremos a Leon Denis, e ele diz que, para ele, o método mais adequado é o da introspecção. Essa introspecção é um movimento para a interiorização que exige um afastamento dos sentidos físicos, a experiência sensorial, também chamada de pentasensorial, audição, visão, olfato, tato, gustação, e por aí vai. E esse afastamento implica numa viagem para dentro de si. Essa viagem vai encontrar algumas barreiras, porque o mundo subjetivo, ele é cheio de novidades, de movimentos, de mobilizações emocionais, de crenças, de valores. Nós precisamos atravessar esse mundo subjetivo para chegarmos a uma profundidade maior e aí alcançarmos o âmago do ser, o que alguém chamou de um lugar sagrado, quase secreto até para nós mesmos. Nesse recolhimento, que nos permite conhecer a lei de Deus no nosso nível de evolução, na máxima plenitude possível. E de lá, nós traduzimos isso para o nosso mundo mental, o nosso mundo de valores, o nosso mundo emocional, o nosso mundo físico, e aí tomamos as decisões que vão gerar comportamentos, atitudes no mundo exterior, nas relações sociais de um modo geral. Mas a lei de Deus, para ser plenamente percebida, precisa dessa viagem, dessa introspecção. Se não formos dessa maneira específica, como detalha Leon Denis, há um outro caminho que normalmente é chamado de meditação. Esta meditação serve para acessarmos uma zona psíquica muito bem descrita sinteticamente por Calderaro no livro No Mundo Maior, que é a chamada zona superconsciente, que numa imagem alegórica ele coloca com o nome de terceiro andar da casa mental. Nesse superconsciente estão as nossas aspirações, o nosso futuro evolutivo, o nosso vir a ser, e é de lá que emanam as energias que nos atraem para padrões mais elevados, nos atraem para a proximidade com Deus, já que estamos ainda separados dele na nossa consciência, embora ele não esteja separado de nós. Então, é este atrator que é o superconsciente, pode ser acessado por essa via chamada meditação, que vai exigir uma conduta básica, que é o controle do pensamento, até que ele chegue ao estágio de silêncio, para que aí advenha a inspiração, seja ela de guias espirituais, seja ela de personagens históricos, evolutivos, mais cósmicos, seja da nossa própria consciência
anime se manifestar em nós mesmos. Vejam vocês como isso é significativo. Viajar pela meditação e encontrar esse estágio de superconsciência. Mas ele enuncia uma outra característica, ou melhor, um outro caminho para acessarmos a lei de Deus e sabermos o que é a nossa retidão. Ele chama o caminho da renúncia. Normalmente, nós pensamos a renúncia como algo impactante em nossas vidas, que implica em perdas. Renunciei a isto, renunciei àquilo. De alguma forma, era um prazer, era algo que tinha valor, era algo que nos proporcionava significado e que nós temos que deixar. Daí a renúncia ter sido vista, normalmente na historicidade, como algo negativo, né? Perda. Mas a renúncia não é isto. A renúncia é trocar o menos, o que possuímos, pelo mais, aquilo que é garantia de um futuro evolutivo muito mais vasto e muito mais rico. E nós vamos ilustrar isso lembrando a tradicional história do mancebo rico. Quando ele disse que já cumpria as leis de Moisés e seguia os profetas desde os albores da sua juventude, Jesus, então, virando-se para ele, que pediu algo inusitado para a média da população, pediu a ele o caminho para alcançar a vida eterna, portanto, o mundo da permanência, o mundo da imortalidade. Então, Jesus disse, já que cumpres isso, então agora é a hora da renúncia, na nossa linguagem. Vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, renuncia a ti mesmo, vem, segue-me, terás um tesouro no céu, a vida eterna. Ele não se apercebeu da potência do convite, da riqueza da lição. Mesmo sendo alguém que buscava a vida eterna, não teve a audácia de desvincular-se das suas algemas, que são as nossas prisões tradicionais do apego, para viver essa situação. Então, para compreendermos esta renúncia, que é o menos pelo mais, precisamos trabalhá-la no nosso cotidiano, verificarmos quais são os empecilhos ao acesso à lei de Deus na nossa consciência em profundidade, verificando as algemas que nós construímos, que podem ser físicas, emocionais, mentais, até mesmo espirituais, religiosas, quando transformamos a dimensão luminosa de transcendência noética, em certo sentido, a dimensão espiritual propriamente dito, em rituais, em mitos, em formas estereotipadas de comportamentos de um modo geral. Aí estamos presos. Então, temos um trabalho anterior até mesmo ao acesso a essa situação de renúncia. Então, a meditação, a introspecção, a renúncia e, é claro, a oração. A oração é um trabalho que nós fazemos para acessar este mundo a partir de um apelo da alma que busca o transcendente. Não confundir com preces decoradas, nem com ritos estereotipados de momentos, tenho que rezar dessa ou daquela forma, neste ou naquele horário, mas o ímpeto da criatura, principalmente pela marca do sentimento presente, à procura de algo que é o amado, ou o amor não amado, como diz João da Cruz, que é o próprio Deus. Aí nós conceberemos uma proximidade com ele através dessa superconsciência que nós alcançaremos. Ora, esse superconsciente não é igual para todos no momento, porque não estamos em idênticos estágios evolutivos. Quando eu digo isso, a lei de Deus, então, não vai ser percebida da mesma forma por todas as pessoas, exatamente porque não estão no mesmo estágio de maturação psíquica. A retidão de um será diferente da retidão do outro. Por isso, nós dizemos que todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência valorativa, ela é de natureza relativa. Relativa à nossa maturação evolutiva. Isso é que é o fundamental. Compreendermos que o eixo estruturante da nossa vida chama-se evolução. Que o que estamos aqui como objetivo maior da nossa vida é evoluir. E que a retidão vai ser função daquela história que nós vivenciamos
em termos de maturação evolutiva. Cada um enxergará no seu plano. Como não estamos no mesmo estágio, é compreensível que numa sociedade existam diferentes interpretações das regras, das leis, do que é a conduta reta, a conduta, a fala reta, o sentimento reto, porque cada um está no seu momento. Mas é importante que esta retidão esteja conectada realmente com o seu objetivo de vida. Por que é que nós estamos chamando a atenção sobre isso? Porque, embora ela seja relativa, nós temos algo que é de natureza pessoal, que vai definir se estamos ou não experienciando este transcendental ou a retidão. É pessoal, mas é válido para nós. Reto para nós é tudo aquilo que nos aproxima de Deus e que nós fazemos o esforço adequado para alcançar objetivamente na vida psíquica esse tipo de experiência e incorporá-la definitivamente ao nosso viver psíquico. Em outras palavras, embora seja diferente para cada um, há algo que é idêntico para todos: é seguir o seu ritmo evolutivo possível em dado momento histórico, em dada circunstância existencial. Isto é, digamos assim, o universal da compreensão das criaturas. Mas o possível de cada um vai ser, claro, conformado às suas vivências pregressas, ao seu crescimento anterior, ao seu projeto de encarnação, à sua vida enquanto ser em evolução. Um ser que é interexistencial, um ser que já tem inúmeras experiências palingenésicas, um ser que caminha para compreender a sua imortalidade e um ser que busca a experiência típica da religiosidade, que é a experiência luminosa ou da integração com Deus, né? O sentimento de que nós e ele não estamos separados. Ora, olhando isso, merece, então, retomar uma ideia que foi já narrada pela Ana, que é a ideia de conhecer-se. Qual é o meu padrão de retidão? Qual é o meu padrão alcançável nesse momento? E ouvir a voz da consciência, a voz do superconsciente. Há possibilidade de nos enganarmos? Ah, sim. A possibilidade de ouvirmos a voz dos nossos desejos pregressos, das nossas conquistas antigas, que é chamado o porão da vida psíquica, a voz dos nossos estratos básicos que nos trouxeram até aqui, mas que não nos levarão mais adiante. Então, se nós ouvirmos essa voz, nós nos aprisionamos no passado, estagnamos. Mas se nós prestamos atenção, verificaremos que há uma diferença significativa entre a voz da consciência, do superconsciente, e essa vozinha do desejo. Primeiro que o desejo nos fala de coisas fáceis, exequíveis imediatamente, porque já foram vividas e já são conquistas e que viraram automatismos ou atavismos psíquicos. Então, é assim que nós atuamos. Esses são mais fáceis. A voz da consciência superior, ela aponta para algo que a gente ainda não viveu, não experienciou, não maturou em termos evolutivos. E o que acontece? Vem aí pela frente trabalho evolutivo, trabalho de transformismo da própria percepção psíquica, e vai custar esforço. Mas este é o grande objetivo da nossa vida, o trabalho evolutivo que nos leve à condição de plenitude, de bem-aventurança, de espírito puro, que nos permita viver em comunhão com Deus. É por isso que, às vezes, a voz da consciência nos diz algo, a outra voz da subconsciência nos diz o oposto, porque não se combinam evolutivamente, e temos a nossa decisão, que é o nosso livre-arbítrio, é a nossa atitude que vai escolher entre estagnar no passado ou avançar para o futuro. Nós oscilamos normalmente. Isso é o que acontece. Oscilamos. Ora estamos seguindo mais para o passado, ora estamos seguindo para o futuro. Daí porque compreende-se os relatos espirituais que anunciam que a maior parte da população que desencarna, quando faz uma autoapreciação do seu desempenho, verifica que não conseguiu nem atingir a cifra de aproveitamento de 50% das oportunidades. Em outras palavras, podia, mas não foi.
Poderia ser o mar, como disse alguém outrora, mas foi apenas fonte. Poderia ser caminho, não passou de atalho. Poderia ser a chuva, foi apenas orvalho. Vejam que nessa linguagem poética não está dizendo que isto foi mal, está dizendo apenas que isto foi estagnação. Poderia avançar e não avançou. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com as nossas vozes interiores para saber o que elas representam e também sintonizar com essas entidades espirituais que planejam as nossas vidas encarnatórias para sabermos se estamos indo pelo menor caminho, o caminho reto. Né? Este é o menor caminho. É o caminho, provavelmente, de muito esforço, talvez de máximo esforço, mas é o caminho reto. A porta estreita que o Evangelho nos fala outrora. Mas vamos tornar isso na aplicabilidade da vida cotidiana. Como é que nós vamos saber se estamos agindo retamente na experiência diária? A primeira questão que antecede uma resposta sobre esse tema é aprender que existem escalas evolutivas da retidão e que cada um vai enquadrá-la conforme o seu nível. Quando ela é mais inferior à média, nós dizemos que ela já não faz parte do mundo social, da norma social, ela é criminalizada, ela é transformada em transgressão da lei. Quando ela é mediana, parece que o meio apoia, reforça esse tipo de conduta. Quando ela é superior à média ambiental, social do cotidiano, portanto, nós vamos ficar deslocados, porque as pessoas nos enxergarão como excêntricos, exóticos, algo estranho, ou até mesmo com a malícia que é tradicional da turma média, dizer, tem algo que a gente não percebe, mas não deve ser o que nós estamos vendo. Em outras palavras, essa santidade não pode ser verdadeira. Tem alguma coisa atrás disso, porque se eleva à condição de santo alguém, exatamente para que a gente permaneça na nossa normalidade. Porque se o santo fosse normal, nós seríamos infranormais naquele projeto, naquela conduta, naquela atitude. Então, nós precisamos perceber isso no cotidiano. E eu vou exemplificar. Adolescente, tinha um hábito da minha família, um hábito bastante curioso, de quinzenalmente visitar a cadeia local na cidade de Serrinha. Era uma visita que encontrava um prisioneiro, 2 prisioneiros. Portanto, a criminalidade era bem pequena para a população da época. Também a cidade era minúscula, né? E, uma certa feita, encontrei com alguém que estava preso, acusado de furtar as pessoas da cidade. Eu lhe indaguei, o que é que ele pensava de Deus? Ele respondeu, eu não sou à toa, eu acredito em Deus. Talvez ele quisesse dizer, eu não sou ateu. Eu lhe perguntei, mas por que você está preso? Ele respondeu tranquilamente, porque as pessoas não compreendem a minha profissão. Eu disse, qual é a sua profissão? A minha profissão é retirar das pessoas bens, pessoas essas selecionadas, porque têm um coração duro, pétreo, não tem sentimento social, e derivar esses bens para outras pessoas, tirar dos ricos para dar aos pobres. Mas não era qualquer pessoa, são aquelas que nós identificamos como tal. Então vocês têm um critério, temos sim um critério. Pessoas como seu fulano, no caso era meu pai, seu fulano, esses não podem, nem precisam ser aliviados, porque eles mesmos se aliviam e já distribuem os bens que têm. Eles nos visitam na cadeia, atendem as nossas esposas quando nós estamos presos, quando nós estamos doentes, eles nos auxiliam, então eles não precisam de alívio, mas tem outras criaturas que precisam. Eu disse, mas você acredita que isso é uma profissão? Ele disse, claro, ingrata, porque o povo não compreende, mas todos os dias eu oro a Jesus para ele me ajudar nessa situação. Eu digo, dessa vez parece que ele não lhe ajudou, porque você está na cadeia. Não, ele vai me ajudar na hora do julgamento, porque alguém vai me absolver, porque sabe que eu estou fazendo bem. No nível dele, propriedade não tem o mesmo valor de um outro nível de complexidade social maior. Ele acha que vale a pena tomar das pessoas, em que pese a não anuência nem legal, nem pessoal, dos bens que possui. É claro que é uma atitude típica de quem usufrui
de uma fase da força, da astúcia, nesse tipo de atitude. Mas há um outro padrão que a gente chama o padrão do homem que, vendo essas situações, diz: não, isso não é reto, já está superado. Vamos criar leis que regulem a nossa convivência, daí o surgimento do Estado, desde o tempo de Hobbes. Leis que evitem esses conflitos, porque se um toma e outro toma, vai ser uma verdadeira batalha cotidiana para saber quem é o proprietário, porque toda hora alguém está tomando. Aí criaram-se as leis. Mas, evidentemente, que as leis não foram feitas para serem, digamos, condutoras de uma atitude muito elevada, porque está presa à noção de bens e de propriedades. E atitudes elevadas implicam em desapego aos bens. E aí nós criamos regras desse tipo. Chegamos a institucionalizar, por exemplo, o testamento. Isto é, como eu não posso mais levar nada, reto é deixar decretado o que é que deve ser feito com esses bens. Vejam que a gente está prisioneiro da propriedade até depois da morte. E isso tem dado alguns problemas de natureza espiritual. Ora, reto para esse indivíduo é esse tipo de conduta de administrador legal. Ele vai dizer: o outro é transgressor. Mas o nível mais elevado, aquele chamado ente espiritual, que valoriza mais o reino dos céus do que a terra, que sabe que se ele buscar viver em consonância com a lei de Deus, os problemas da matéria estarão resolvidos no dia a dia, no cotidiano, como menciona Jesus no Sermão da Montanha. Ele vai olhar para esta lei, para esta regra, que alguns se apropriam de mais bens legalmente e dizer: isto é imoral, isto não é a conduta reta. A conduta reta será agora viver em desapego, na simplicidade possível, e proporcionar à população, de um modo geral, que está prisioneira das necessidades mínimas da dignidade da vida, os bens que precisam. Então, eu não vou acumular nada, eu não preciso viver disso, porque há em mim uma garantia psíquica de que tudo que eu preciso estará presente na minha vida da melhor maneira possível. Vocês vão encontrar esse tipo de atitude em grau máximo, em grau, digamos assim, praticamente saindo do humano, na vida de Francisco de Assis. Ele ganhou alguns bens materiais, deram-lhe a ele uma montanha, imagine vocês, uma montanha, que não tinha nenhuma serventia para coisas materiais de financiamento próprio, riqueza material, onde ele ia meditar, aproveitou-se disso, e deram a ele um vinhedo, e ele disse: não, eu não quero um vinhedo, porque vai atrapalhar a minha vida. Eu me casei com a dama pobreza. A maioria de nós dirá assim: isso é miséria à vista, isso é imprevidência, isso é falta de senso de futuro, falta de cuidado até com os seus. Isto é assim para o administrador legal. Para o espírito evoluído, isso é libertação de um aprisionamento, é libertação de um tipo de vivência. Claro que não é para todos, não se pode generalizar, porque não há pessoas para isso. E não há psiquismo para lidar com esse tipo de situação, construindo os bens necessários da alma que atendem ao corpo por outras vias que não são essas vias materiais tradicionais. Então, no nível de Francisco de Assis, a retidão não é ter bens materiais. Ora, vocês percebam a sequência e a escala evolutiva que emerge dos comportamentos quando observamos esse processo brilhante que é a ascese do ser, que é o que interessa, do ser, nas suas manifestações de um modo geral. Isso, que é uma escala evolutiva desse tipo, pode ser aplicada a todas as circunstâncias. Qual é a minha fala reta? Tem gente que está no estágio que eu chamo bem primário, diz: a minha fala reta é a fala da selva. Isto é, eu vou grunhir, eu vou latir, eu vou gritar, eu vou mostrar a minha força pela voz alta, pelo grito, pelo destempero de um modo geral. Eu estou nessa fase. Nesse estágio, tudo isso se torna normal, as pessoas brigam, se engalfinham, vão a verdadeiros pugilatos verbais, quando não físicos, mas é o mundo deles, é o mundo da realidade deles. A lei de causa e efeito funciona, quem bate também apanha, e se equilibram nesse estágio. Mas a voz, a palavra, tem um significado muito mais profundo.
Então, nós aprendemos a ir no estágio mais avançado. Então, a palavra reta agora será aquela palavra, digamos, neutra no mínimo, isto é, capaz de não criar polêmicas no sentido de conflitos, de chegar ao outro com uma certa imparcialidade e até mesmo, num estágio um pouco mais avançado, ser uma palavra proativa, isto é, eu posso dizer de tal maneira que o outro sinta que está sendo acolhido, está sendo escutado, e a minha resposta e a minha fala carreia uma energia magnética capaz dele sentir que ali há amorosidade. Reparem que a palavra primeira foi bem básica, agressiva, a outra já é compassiva, compreensiva. Agora, imagine a palavra de um ser muito evoluído. Ela é envolvente porque ela é mais que a compassividade, que já é um começo de ampla amorosidade, porque agora é um estágio de expansão da consciência amorosa em plenitude, e esses seres, então, irradiam de tal maneira esta energética que as pessoas se sentem acolhidos como se estivessem de volta ao útero materno, vivendo uma experiência de oceanidade. São palavras de níveis diferentes evolutivos. O que é reto para mim? Eu que devo responder. Eu que devo ter, no exame de consciência, a capacidade de identificar. Além de saber o que é reto hoje, eu posso imaginar o que é reto no futuro e conseguir criar meu plano evolutivo, de transformismo evolutivo, que é o nosso maior projeto, no nosso modo de entender, é para a vida. É o projeto de compreender a nossa evolução a partir da manifestação do ser, criação divina que nós somos, atuando no mundo. Da mesma sorte, nós vamos perguntar qual é a minha conduta reta perante Deus. Ora, a minha conduta reta depende de como eu o compreendo. Se Deus é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos reinos materiais, se Deus é a figura onipotente e ao mesmo tempo prepotente, dominadora, exigente e castigadora, a minha conduta, normalmente, que criou esta imagem de Deus, vai ser de temor. Daí dizemos, historicamente, que os povos eram tementes a Deus. Na verdade, temiam e tremiam, porque Deus era uma ameaça permanente. Eu me recordo, só para amenizar o tom filosófico, psicológico da palestra, que quando era criança, 11 anos, um orador chegou no centro e falou, em voz tonitruante, era um senhor de cãs embranquecidas, nunca vi esqueci dele, Urbano Brandão, e gritou, Deus não perdoa. Ora, eu tinha uma noção de que o erro era comum nas nossas vidas. Como Deus não perdoa, eu senti um frio na espinha. E depois ele completou, Deus não perdoa porque Deus não se ofende. Foi um alívio geral. Mas há um Deus que é assim, que a gente compreende dessa forma, no estágio evolutivo, e que teme. Ora, a minha retidão vai ser viver em função desse temor. Mas quando eu me abro ao Evangelho e descubro que Deus é Pai, aí eu vou ser aquele que entende que ele é um educador, que ele é a lei, mas não é a lei sem misericórdia, é justiça e é também amorosidade, é acolhimento, é intimidade relacional, como Cristo mostra com ele. Esse é o Deus Pai. Então, eu vou ter um outro tipo de relação e o reto nesta relação é diferente do reto na outra. Agora, eu não preciso mais temê-lo, mas eu posso admirá-lo, eu posso adorá-lo, ou pelo menos admiti-lo como uma consciência superior que me orienta. Mas se eu vou mais um pouco adiante e compreendo que Deus é espírito e verdade, e que eu posso estar nele, mergulhado nele, sentindo da melhor forma possível, como dizia Paulo de Tarso, em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos, evidentemente que eu vou me sentir à vontade para, digamos assim, nadar nas águas divinas e me sentir integrado nele. A minha conduta reta agora é outra. Não é mais aquela do pai que orienta o filho, não é mais aquela do temor da tradição do senhor guerreiro. É uma vivência de unidade, uma vivência de integração. Já não há mais separatividade. Eu posso dizer, eu e o pai somos um. Ora, nesse estágio, a minha retidão não pode ser igual à dos estágios anteriores. Então, vocês vejam que
nessa locução, nós estamos colocando algo de estruturante para a nossa avaliação. Reto é aquilo que nos garante, pelo menos, o presente e nos faz avançar para o futuro. Cada um vai decidir sobre si mesmo, cada vez mais, porque, insisto, nós somos os senhores da nossa história, somos os sujeitos do nosso devir, do nosso vir a ser, somos os construtores dos caminhos que vamos trilhando, fazemos como caminhantes o próprio caminho. E é nessa escolha que o livre-arbítrio nos permite, no estágio humano, que podemos aprender a buscar esta sintonia. Essa sintonia deve ser fina, né? Sintonia fina com a nossa retidão. Não mais, não menos. Se nós ficarmos no mais, corremos o risco de nos auto-enganar numa falácia, pensando que somos mais do que aquilo que podemos realmente. Mas também não podemos ficar no menos. E há 2 exemplos para caracterizar isso. Eu me recordo que existia uma pessoa muito íntima nossa, Fernando Farias, que fazia umas charges e criou a ideia do pseudo-humilde no movimento espírita, no grupo de jovens que eu trabalhava. E ele colocou lá alguém sendo convidado para limpar o salão do centro, e ele disse, mas quem sou eu para fazer tão nobre tarefa? Meus pensamentos vão compuscar a psicosfera desse ambiente e vão prejudicar esse tipo de trabalho espiritual que acontece nas reuniões. Isto aí é querer menos do que ele podia. No caso, porque se conheciam as figuras, as pessoas, os estudos e as vivências. Mas há um outro que pensa que está muito mais adiante. E aí eu me recordo de um caso que é narrado por um dos biógrafos de Chico Xavier, dizendo que o indivíduo contou como ele estava, mas ele se via em tal transcendência, em tal elevação espiritual, que era algo assim impressionante. E Chico, aquele mineiro que, pelo menos, a gente conhece das biografias, escutava e abençoava de alguma forma, mas não tomava partido. Quando ele saiu, Chico, que estava acompanhado de alguém, disse: ele vai levar muito tempo para chegar onde pensa que já está. Isso é uma falácia, quer dizer, ele estava contando algo que ele não vivenciava, mas que aparentava viver. Então, é um cuidado que nós precisamos ter, nem o mais, nem o menos. E quem vai dizer isso? Quem vai dizer isso é esse refinamento de autopercepção, é verificar aquilo que custa esforço, que jamais foi vivido na nossa experiência evolutiva, psíquica, que a gente vai aprendendo a identificar, e aquilo que é puro desejo de volta ao passado de um modo geral. Se não tivermos esse cuidado, não saberemos discernir qual é o nosso propósito de vida. E aí vem um conceito que é muito interessante para a gente trabalhar. Quando nós encarnamos, nós fazemos algo que parece ser uma repetição das experiências pregressas, até biologicamente. Daí a célebre frase: a ontogênese, ou a formação do corpo, repete a filogênese, repete a história da espécie. Como foi que ela chegou até aqui? E é por isso que a gente parece, às vezes, com um peixe, parece que tem brânquias quando é na época fetal. Mas nós dizemos mais: quando nós chegamos no mundo físico, nós passamos a experienciar o passo a passo evolutivo, não é do ponto mais elevado que nós terminamos as nossas encarnações ou aprendemos no mundo espiritual. É do ponto inicial de alguém que vai animando uma forma. É por isso que, na infância, nós não temos nenhum arroubo de espiritualidade mais significativa, porque isso não é factível com o estágio de manifestação da consciência infantil. Claro que existem exceções, porque são seres que já ultrapassaram a nossa barreira tradicional humana e podem avançar muito mais. Mas, como média, é assim. Nós chegamos na juventude, a mesma coisa. Nós vamos apreendendo os nossos tesouros do passado, mas ainda estamos apenas vivendo o desenvolvimento, isto é, tirando o envoltório, abrindo-se para a nossa própria realidade. Claro que existe uma outra linha que está subjacente a essa, mas é muito tênue, que é a linha da evolução. E aí, o que acontece na prática? Boa parte da população pode viver a maior parte do tempo da sua vida só se desenvolvendo. Alguns passam rápidos por experiências pregressas e vão adiante. É por isso que a gente vê pessoas que nascem mesmo nos ambientes
e que se deslocam evolutivamente, e pela experiência elas se transformam completamente. Leiam a biografia de Santo Agostinho, a biografia de Fabiano de Cristo, que se transformam já adultas, vão verificar como elas passaram um tempo de desenvolvimento. Mas leiam a biografia de um Francisco de Assis e vocês vão achar curioso. Imagine Francisco de Assis ser uma pessoa que queria ser guerreira, que foi lutar, né, por uma cidade, se alistou no exército, que era considerado um menestrel, o equivalente a um boêmio de hoje, era filho de uma classe média, pelo menos seu pai era um comerciante. Aí você diz, mas como? Ele não teve nenhuma conversão paulina típica. Como é que é isso? É que quando a gente está encarnado, a gente repete alguns processos até adquirir a identidade do nível máximo que nós já alcançamos em vidas passadas. Só que permanecer nisso é não aproveitar a encarnação. Então, nós distinguimos o que é desenvolvimento do que é evolução propriamente dita. Então, podemos nos desenvolver muito bem e não evoluir absolutamente nada. O contrário não é possível. É preciso se desenvolver bem para se ir além de onde se esteve no passado. E eu remeto vocês a uma leitura básica de Cartas e Crônicas, se eu não me engano, quando Humberto de Campos narra a história de um personagem que disse que foi vítima de obsessão pacífica. O nome dele é curioso, Saquarema. E ele conta, então, como é que foi esta obsessão. Toda vez que ele era chamado, na adolescência, na vida adulta, na maturidade, na meia-idade e na velhice, para encetar um projeto de evolução espiritual, de trabalho nas hostes que permitiriam a ele avançar espiritualmente, ele ouvia uma vozinha que dizia, Saquarema, ainda não é hora, você é muito novo, você está ocupado com muitas coisas sociais, muito trabalho para realizar, e ele foi ficando. Quando chegou aos 70 e poucos anos, ele quis agir, o pessoal disse, agora não dá mais, se você mudar de ideias, agora vão dizer que é demência, é melhor continuar como está. E ele disse que viveu pacificamente uma vida ótima, se desenvolveu, mas não evoluiu. Nós precisamos, então, fazer essa avaliação mais fina e nos perguntar para que estamos no mundo, para que vamos viver os próximos passos da nossa vida cotidiana. Não são os fatos, não são as experiências corporais, pura e simples, mas o legado interior que fazemos dela nessa construção psíquica. E o nosso para quê é muito claro, nós podemos dizer genericamente. Nós temos uma destinação. Para quê? Para viver a experiência do divino e divinizar o mundo. Esse é o objetivo universal, chegarmos à condição de espírito puro. Mas há objetivos mais próximos. Para que eu estou no mundo? Para expandir minha consciência coletiva, para expandir meu lado devocional de adoração a Deus, para expandir minha consciência egocêntrica e torná-la pelo menos etnocêntrica, globocêntrica. Em suma, genericamente, mesmo dando algumas especificidades, estamos aqui para expressar a amorosidade em mais alto grau. E a retidão aí significa seguir este passo que nós podemos dar a cada momento do nosso existir e transformá-lo em algo significativo na nossa evolução. Por isso que nós nos remetemos a uma lição básica. Não adianta julgamentos sobre comportamentos alheios, sobre tudo, porque nós não sabemos o ritmo evolutivo, nós não sabemos o ponto de partida evolutiva, então não podemos dizer algo sobre o outro, fruto da nossa ignorância sobre todas as variáveis que estão envolvidas nessas circunstâncias. Mas nós podemos saber de nós mesmos. É por isso que temos enfatizado nos nossos trabalhos federativos a ideia de autoeducação, a ideia de evolução, para nós experienciarmos, mesmo no trabalho espírita, e principalmente nele, essa busca de algo mais além dos limites provisórios que nós já estabelecemos em outras vidas. Lembrem-se, não é simplesmente viver para resgatar o passado, que é muito comum no discurso nosso, é preciso avançar para o futuro. É claro que vamos redimensionando as nossas sinuosidades, as nossas fugas das linhas retas do passado, mas precisamos atentar para algo mais, para algo, digamos, de visão de futuro, algo que nos prescreva condutas que nos levem a essa plenitude. E é isso que eu acho que a busca da retidão pessoal,
vinculada ao processo evolutivo, nos permitirá alcançar. Em breves dias, estaremos lançando um curso na Federação Espírita para autoconhecimento e evolução, que dará conta desses aspectos mais detalhadamente. Esperamos que esta reflexão nos envolva, nos influencie, nos faça perceber que há algo mais a alcançar. E reto será o nosso caminho para a plenitude divina. Que Ele nos abençoe, que a inspiração espiritual defina conosco os nossos projetos de vida, sempre recordando que uma vida sem objetivo, uma vida sem significado, é uma vida sem alegria. Tenhamos todos um significado importante. Demos à nossa vida uma relevância muito grande, porque ela é uma bênção na dinâmica da evolução. E mesmo quando vem marcada pela dor, a dor transforma os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Então, que aproveitemos essa vida para dar significado. E mais que isso, dar um significado de busca do Evangelho, de plenitude do Evangelho, de comunhão com Deus. Que Ele nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso amigo André Peixinho por suas ótimas reflexões desta noite. Deus o abençoe. E amanhã teremos, de 10 horas até meio-dia, seminário com o tema Menos Ansiedade, Mais Serenidade, com Alberto Ribeiro de Almeida, do Pará. E às 20 horas teremos palestra com o tema Impermanência e Imortalidade, com Divaldo Pereira Franco. Nós agradecemos ao Deus da vida, ao amoroso Jesus e aos benfeitores espirituais por mais esta oportunidade de divulgação do bem. Agradecemos a vocês que nos permitiram estar nos seus lares em mais uma noite de trabalho. Somos gratos à TV Mansão do Caminho, à Rádio Web Fraternidade e à Rádio Portal da Luz pela parceria. Desejamos que Jesus os conserve envolvidos em vibrações de amor e de ternura. Muita paz e até amanhã, se Deus assim o permitir.